Ora eu. Boa noite a todos, Pai Shalom nos abençoe, tudo bem? Vamos dar início a mais uma noite aqui de gravações. Eu falo à noite porque a gente grava todas as quartas à noite, sempre que o tempo nos permite, né? Sejam todos muito bem-vindos. Como eu sempre digo, as perguntas, os filhos da casa e algumas pessoas do próprio YouTube vão mandando essas perguntas para nós. E eu nunca leio essas perguntas antes de trazer essas respostas, tá? Eu gostaria de contar com a consideração e com a compreensão de todos, porque, naturalmente, nem todas as respostas a gente tem aí uma profundidade exata, mas tudo que a gente puder fazer, em cima do pouco que eu conheço, o pouco que nós conhecemos, a gente tentar trazer luz aí a algumas respostas e para que você que esteja pensando em iniciar numa religião ou esteja se passando por algum tipo de tratamento religioso, através de ervas ou algum tipo de conceito religioso, você possa estar mais bem esclarecido. Vamos lá? A primeira pergunta é do seu Carlos. Boa. Pai, o que pode se dizer em nossa religião a respeito da cremação? Boa noite, meu filho. Pode falar bem sério. Vamos lá. No que se refere à cremação, o ato de se cremar causa aí para alguns umbandistas, né? Existe aquela tese de causar sofrimento ao espírito através da cremação. E para um outro segmento, dentro dos umbandistas também, dentro da teologia umbandista, traz aquela questão da terra, né? A gente retorna para a terra do pó viemos, ao pó retornaremos. Por isso que a questão não é correta ou coerente se cremar do ponto de vista umbandista. Obviamente, filho, que dentro do segmento umbandista há várias interpretações diferentes e pode ser que a gente encontre algum umbandista ali que entenda de alguma forma que a cremação ela seja positiva. Porém, dentro da nossa doutrina aqui da nossa casa, é contra-evolutiva a cremação. Tá bom? Pode para a próxima? Pergunta da Elaine. Elaine, vamos lá. Qual guia está mais próximo de mim neste momento? Boa. Gente, só contextualizando para vocês, a Elaine está exatamente atrás da câmera. É ela que organiza toda essa questão aqui para nós, tá? Então, se ela está dentro do terreiro, todos os guias estão próximos dela nesse momento. Elaine, obviamente que essa é uma pergunta retórica, uma pergunta abstrata, digamos assim, mas vamos trazer luz, né? Se a gente entende que um guia, ele é um espírito, e um espírito ele é uma entidade de luz, podemos dizer que o espírito que está mais próximo de nós é o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual. Porque são os que sempre estão próximos. A depender da situação, os guardiões se aproximam com mais rapidez. A depender da necessidade, temos ali um guia-chefe, a presença, enfim, de vários e vários irmãos. Tá bom? Próxima pergunta é da Cris de Manjá. Boa. Boa noite a todos, bênção. Tem algumas religiões que não pode ser realizada a transfusão de sangue. Na Umbanda temos alguma restrição? Oi, filhota, pode falar bem isso aí, tudo bem? Vamos lá, ó. Não, na Umbanda, pelo menos na nossa doutrina aqui, no nosso modo de trabalhar, não há nenhuma restrição, não, tá bom? Existe sim, dentro de alguns conceitos religiosos, né, que você não pode trabalhar a transfusão de sangue, porque há uma contaminação direta espiritual, trazendo aí até uma questão mais escatológica, uma questão mais salvífica, né, enfim. Então não faz essa contaminação, ou seja, transfusão de sangue. Mas aqui na nossa doutrina não temos nenhum problema quanto a isso. Pode ser que dentro da Umbanda, diante das suas vertentes, você encontre alguma ramificação que entenda que há um problema de transfusão. Para nós aqui não, tá bom? É outra pergunta da Cris. Ok. Por que existe a melhora da morte? Vamos lá, filha. A melhora da morte, vamos primeiro contextualizar, né? Porque muitos talvez já tenham ouvido falar, não entendem exatamente o que é. Eu tenho como experiência própria, por que experiência própria? Não que eu já tenha morrido, né? Naturalmente que não, mas eu já presenciei a melhora da morte, inclusive em parentes sanguíneos, tá? Algumas Que vezes, já né? se foram algumas vezes. Então, o que que acontece? Dentro da explanação espiritual, dentro da explicação espiritual, a gente tem uma missão aqui na Terra. E diante desta missão, a gente tem toda uma linha de vida, certo? Quando a gente chega no final da vida, a gente já está mais cansado, mais gasto, mais exausto ou mais contemplado.
a depender de como foi a nossa missão, adiante das nossas escolhas, atitudes, etc, etc. Ok? No final desse processo, 100% dos casos, ou 99,99%, há uma exaustão muito grande e o desencarnar nem sempre é desejado. Muitas das vezes, ele vai acontecer de uma forma indesejada, né? Eu tô falando que nem sempre, porque eu já conheci casos de pessoas falando, nossa, eu quero partir logo, tô cansado, não aguento mais ficar aqui nessa terra, etc. Entretanto, a melhora da morte vem para que o espírito se conforte, o espírito esse, estando ainda reencarnado, ele se conforte um pouco mais antes que haja o desligamento, antes que haja o desencarne, tá bom? Fazendo assim com que, após o desencarne, esse espírito não esteja ali naquele processo, naquela situação de desencontro ou de desespero, etc, etc. E também para o entorno, porque nós temos familiares, pessoas próximas, etc, etc. Então essa melhora da morte, ela traz aí uma contemplação de bem-estar, digamos assim, algo mais aceitável, né? Menos doloroso, talvez. Tá bom? Próximo. É da tia Patrícia. Pode. Pai, na Bíblia está escrito que devemos celebrar somente a Páscoa, por causa da morte e ressurreição de Cristo. Ok. Então, quando celebramos o Natal e aniversários, estamos indo contra a doutrina de Deus? Vamos lá, tia. Oxalá te abençoe, tudo bem? Ó, assim, filhota. Neste caso aí, quando lá na Bíblia é mencionada a questão da Páscoa, etc, etc, a gente tem que entender o seguinte. O contexto histórico, né? A época que a Bíblia foi escrita, etc, como que eram os costumes na época, etc. Era uma outra sociedade, um outro contexto. Não que isso não tenha valia hoje em dia, pelo amor de Deus, é o livro realmente mais importante da humanidade, né? Se não o mais, um dos mais, com toda certeza absoluta. Entretanto, a questão de você saudar o teu aniversário, né? Você comemorar o teu aniversário, você comemorar outros, né? Por exemplo, as festas juninas, né? Elas são comemorações católicas, são comemorações cristãs, consideradas comemorações cristãs. O carnaval, no seu início, também era uma comemoração cristã, né? Entre outras, mas especificamente sobre a sua pergunta, entre a questão do aniversário, né? E a questão do Natal. O Natal é justamente celebrado a suposta data de nascimento de Jesus. Por que suposta? Porque foi escolhido uma data para isso, né? Não existe aí uma exatidão de quando exatamente Jesus chegou à Terra. Existem até muitas teorias que não é exatamente a 25 de dezembro, como existe também uma explicação que há um consenso do catolicismo onde pegou-se uma prática pagã e associou-se ao 25 de dezembro, aniversário de Cristo, para que aquela comemoração seja feita, só que a partir daquele momento celebrando não mais algo pagão, mas sim o aniversário de Cristo, o nascimento de Cristo, tá? Então você tem várias situações aí. Quanto à questão do nosso aniversário, é algo que traz para nós um momento de reflexão, assim como deveria ser no Natal. Deveríamos sim cantar parabéns ao dono da festa e, naturalmente, depois disso, celebrarmos a tua passagem aqui na Terra e a tua existência e importância em nossas vidas. Infelizmente, muitas das pessoas esquecem até o que o Natal representa, né? E aí, muitas das vezes, né, a gente tem aí o nosso Mestre Jesus sendo trocado pelo Papai Noel. São importâncias bem derivadas, né? Bem diferentes. No entanto, o aniversário ele é muito, muito, muito importante para que a gente possa reconhecer tudo aquilo que a gente fez. Então, dentro da prática cristã, né, não há muitos problemas quanto à questão do aniversário, nem tampouco com o Natal, com exceção de algumas vertentes, né, das religiões evangélicas, entre outras. Por exemplo, nós temos o Testemunho de Jeová, que eles têm toda uma situação diferente, onde, pela interpretação deles, corre-se toda uma outra liturgia. Tá bom? Próximo. A próxima é da Cris de Manjá. Boa, Cris, vamos lá. Se todos temos uma missão na Terra, como faço para saber a minha? Poxa, filhota, o pai poderia falar aqui para você assim, né? Fácil, né? Transgressão, passe em consulta e etc, etc.
Minha filha, vamos contextualizar de uma forma bem maximizada. Tua missão aqui na Terra é não fazer mal a ninguém. E se você puder, faça o bem, sem olhar a quem, tá? Não importa, filha, não importa o conteúdo da tua missão ou o quanto você vai ter que passar aqui nessa Terra, o que você escolheu para passar aqui. O que importa é a forma que você vai se conduzir diante de diante dessa travessia, digamos assim. Vamos imaginar que a nossa passagem aqui na Terra, a nossa vida terrena, seja uma travessia de um ponto a outro, onde né, a gente vai colher pontos, resgates, são pontos negativos. A gente vai construir pontos positivos, dependendo da nossa missão. Se durante esse processo a gente apenas não fizer mal a ninguém, nossa filhota, chegamos bem, hein? Agora, se ainda tiver um pouquinho ali de Papai do Céu no nosso coração e a gente começar a fazer o bem sem olhar a quem, prestar a caridade, aí a gente vai estar não só cumprindo com a nossa missão, mas contribuindo com a missão dos nossos irmãos e, naturalmente falando, a gente vai estar cumprindo com excelência toda essa passagem. O pai vai pegar um adendo aqui, que foi algo que foi dito aqui no terreiro, eu gostaria só de repassar, né? Existem duas situações. Nas duas você precisa rezar. Obviamente que você não vai viver o tempo todo rezando, né? Mas sempre que puder, reze. Ah, pai, mas eu não tenho o que agradecer, então peça. Ah, pai, mas eu não tenho o que pedir, então agradeça. Rezar faz um bem danado. Enquanto você reza, você não fala mal de ninguém, você não julga, você não pré-julga, e assim sucessivamente. Esse é um dos atalhos para que a gente possa cumprir a nossa missão adequadamente, filhota. Quando a gente reza, a gente cria uma conexão com o espiritual. E, naturalmente falando, a contemplação dos nossos orixás, de Papai do Céu, nosso Mestre Jesus, a gente consegue aí ter mais clareza do que não fazer, tá bom? Boa. Próxima. A próxima é da Elaine. Ok. Vou fingir que ela não tá aqui. Como descobrir o que os meus guias esperam de mim e como médium e como pessoa? Oi, filhota. Paixão abençoe. Vamos lá. Como descobrir o que os meus guias esperam de mim? Bom, o que eles esperam da gente é que a gente escolha sempre o melhor caminho. Qual que é o melhor caminho? Não sabemos. Então a gente evita fazer o errado. Evita fazer aquilo que faz mal a nós e ao nosso semelhante. Ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então, naturalmente falando, o que os nossos guias esperam de nós é a nossa humildade, nosso discernimento, nosso amor ao próximo, nosso amor ao nosso semelhante e assim sucessivamente. Obviamente, se você está falando de um baiano, ele exige de você uma força maior para que você enfrente as demandas, né? Falando de um marinheiro, ele exige que você tenha um pouco mais de equilíbrio. Falando de um boiadeiro, ele exige que você tenha um pouco mais de estrutura, mas naturalmente falando, eles vão fornecer todos os meios para que você tenha a complenitude para alcançar esses objetivos, tá bom? Então, o que eles esperam de nós, diante de um contexto geral, é que a gente evolua, que a gente cresça. E o caminho mais rápido para crescer é não fazer mal a ninguém, tá bom? A próxima é da Elaine também. Boa. Como proteger minha energia em ambientes pesados ou de pessoas carregadas? Vamos lá, filhota. Proteger a sua energia é um pouco similar. Por quê? Porque se você tem. Vamos colocar em três cenários diferentes. O primeiro, você não é médium de uma casa, tá? Porque a gente tá falando aqui para várias e várias pessoas diferentes. Você não é médium de uma casa. Como que você faz para você se proteger? Fica um pouquinho complicadinho, né? Porque você não trabalha, não exerce uma questão espiritual nem numa igreja, nem em um terreiro, nem em nenhum ciclo religioso. Mas, naturalmente, ao voltar deste local, ou do contato dessas pessoas, você pode fazer auxílio de um banho de sal grosso, do pescoço para baixo, em seguida um banho de rosa branca da cabeça aos pés. Vai ser uma ótima manutenção, totalmente sem contraindicações, tá bom? Vamos supor que você seja um médium de uma casa e você habitual o seu, seja pelo profissional ou qualquer outra questão. Você tenha que permear, você tenha que estar diante de pessoas assim mais complicadinhas ou de lugares mais complicados. Chega no pé de um guia, no terreiro, etc., faz ali um patuazinho, uma guia de proteção para dar essa sustentabilidade maior.
Lembrando que aquele banhozinho de ervas, etc., para a gente manter, né, o nosso equilíbrio, manter a nossa energia bem, tá tudo certo. E para o médium que já é feito num santo, já é desenvolvido, né, um médium que já é coroado, já é iniciado, digamos assim, aí naturalmente falando, a gente tem todo aquele apego com o nosso próprio espiritual. Por quê? Porque independentemente do ambiente que nós estamos, etc., a gente vai estar no terreiro. E dentro do terreiro haverá incorporação, haverá os trabalhos, e diante da própria incorporação haverá ali aquele descarrego, aquele desprendimento de tudo aquilo que nos afete, que tenha nos afetado. Então, essa manutenção energética, filha, vai ocorrer no automático para os filhos que já são iniciados. Claro que são os filhos que se comprometem a se fazer presente nas giras, nos trabalhos, etc. E aí eu coloco isso também para os nossos irmãos de fé, os nossos irmãos evangélicos, católicos, católicos aqueles que realmente vão à missa, evangélicos que vão realmente pregar a sua fé, professar a sua fé, escutar o que o pastor está dizendo, administrar o conteúdo da palavra em sua vida e assim sucessivamente. Tá bom? Próximo. O próximo é da Paloma. Paloma. Considerando que o batismo é mencionado na Bíblia como um ato único de consagração a Deus, ao se batizar em uma determinada religião e mudar depois de religião, há necessidade de realizar um novo batismo? Ou o primeiro continua válido espiritualmente? Vamos lá. Oxalá abençoe, criança, e parabéns pela pergunta. Tá? O batismo católico, ele é a apresentação ao nosso Mestre Jesus, ao nosso bom Deus. Tá? O batismo católico. Certo? O catolicismo, ele surge de uma religião a partir do cristianismo. Ok? O batismo evangélico, ele vai trabalhar mais a questão do batismo da aliança com Deus de Abraão. Ali uma coisa mais próxima do Velho Testamento, mas pegando bastante também o Novo Testamento, que aí trabalha o cristianismo, naturalmente falando. O batismo umbandista, ele vai ser uma apresentação ao nosso Pai Oxalá, tá? Ao nosso Orixá, a nossa divindade. Então, assim, naturalmente que encaminhado a Deus posteriormente. Então, assim, todo batismo religioso que você fizer é uma apresentação ao Supremo daquela denominada religião, ok? A partir do batismo, o batizando passa a ter a plenitude de não ser mais pagão, ou seja, ter aquela proteção e aquele convívio ao sagrado diante da sua existência. Por isso que costuma dizer que a criança deixa de ser pagão quando ela é batizada, independente do ciclo religioso. Agora vejamos o seguinte: um batismo faz bem para você? Sim. Dois vai fazer melhor? Sim. Três vai fazer melhor ainda? Poxa vida, com certeza. Por quê? Porque um não vai anular o outro, né? São somatórias de valores, de crenças e etc. Tá bom? No entanto, se você é católica, foi batizado na igreja católica, aí você começa a frequentar um terreiro de Umbanda. Só que você não vai seguir a Umbanda, você só frequenta porque gosta, tudo, mas você continua indo na missa, precisa se batizar? Ao meu ver, não. Ao meu ver, vai ser necessário você trazer o batismo da Umbanda quando você decidir adentrar a casa ou a religião e fazer ali o desenvolvimento mediúnico até chegar no processo de iniciação. Aqui na nossa casa, por exemplo, para que você chegue no seu processo de iniciação à Umbanda, que é o que nós chamamos aqui de barca, você precisa ter dois processos. O primeiro de batismo, que é a apresentação ao nosso Pai Oxalá, e naturalmente falando, o da deitada de Oxalá, que é aquela contemplação, aquela aproximação entre você e o seu anjo da guarda, entre você e o seu mentor espiritual, tá bom? Então nós temos esses dois procedimentos que são necessários para que você possa chegar num processo de iniciação que nós chamamos de barca, tá bom, filha? Basicamente falando, o batismo ele é muito, muito bom, muito, muito proveniente de uma estrutura espiritual, vai nos ajudar a ter toda uma aproximação espiritual e naturalmente falando. Não há uma necessidade de se batizar numa religião, a menos que se torne necessário quando você vai seguir. Pai, eu sou batizado no catolicismo. Entrei para o terreiro. Qual a necessidade de eu ser batizado no terreiro? Qual a necessidade de ser batizado na Umbanda? A Umbanda é uma religião distinta, uma religião diferente do catolicismo, né? Onde temos outras práticas, outros exercícios, etc, etc. Entendeu, filho? Por isso que é necessário se fazer um batismo em cada questão religiosa. Se você for se tornar evangélica, dentro do dito
evangélico, dentro do senso comum das igrejas evangélicas, na sua grande maioria, usa-se o termo de se converter. Então, se você sai de uma religião e vai para a igreja evangélica, você está se convertendo, sendo necessário e obrigatório o batismo nas águas, por exemplo. Então, quando a gente muda de religião, a gente vai se batizar uma vez que a gente se converte, uma vez que a gente adentra aquela nova religião. Tá bom? Próximo. A próxima pergunta é da Elaine. Elaine, vamos lá. É possível que um guia se manifeste em sonho antes de vir em gira? Desculpa, não entendi. É possível que um guia se manifeste em sonho antes de vir em gira? Se manifestar em sonho. Bom, assim, vamos só requadrar essa manifestação aí, como é que seria, né? Mas assim, sim, existe aparições, sim, existe uma comunicação mediúnica através dos nossos sonhos, sim, tá? É isso na minha humilde opinião, naturalmente falando, tá, filha? Então, assim, dentro da minha humilde opinião, eu entendo que o sonho, sim, é um meio de comunicação espiritual, possa ser usado. Obviamente que nós temos os sonhos ali que são frutos de memórias e etc., trabalhos, é, cenas e cenários armazenados no nosso subconsciente de formas aleatórias ou induzidas, tá? Mas de uma forma ou de outra. Para mim, no meu entender, sim. Há ali uma manifestação, sim. Por quê? Porque ele pode aparecer. Não necessariamente dos nossos guias somente, tá? Entre a coisa pode ir longe, tá? Por exemplo, num desdobramento. Num desdobramento, a gente vai estar diante de cenários e situações e pode ocorrer durante o nosso sono. Tá bom? Próximo. É da Paloma. Boa, vamos lá. Corpo fechado pode impedir a incorporação durante o desenvolvimento? Filhota, vamos definir o que é um corpo fechado, né? Dentro de algumas doutrinas religiosas, fala-se que se fecha o corpo para que o mal não pegue, né? Ok. Dentro de algumas doutrinas religiosas, se fala-se que com o corpo fechado, nenhum santo chega em terra. Ok, tá tudo bem. Ah, se a gente for trabalhar o corpo fechado, por exemplo, na nossa doutrina, vamos entender como seria fechar o corpo aqui na nossa doutrina. Na nossa doutrina, no nosso terreiro, naturalmente você fecha o corpo para qualquer tipo de incorporação quando a gente coloca o contregum. Para nós, aqui da Tupã Capaz aqui das Almas, a gente faz uso do contregum. Contra espíritos, naturalmente, você não consegue, você não tem a percepção de incorporar. Para nossa doutrina, para a nossa humilde doutrina aqui. Para se trabalhar o corpo fechado através de algum tipo de encanto e etc, etc, para que você não venha incorporar e etc, sim, tem também, tem algumas situações que dá para ser feito sim, inclusive com o uso de amuletos, ou mais conhecidos como patuás, tá, filha? De repente, você precisa, sei lá, por uma questão profissional ou necessidade parentesca, você tem que ir até um terreiro, enfim, coisas e mais coisas, ter que ir num local. E nesse local vai ter ali uma atividade espiritual, vai ter incorporações, vai ter aquilo, você precisa estar lá por algum motivo necessário, então você pode carregar um patuá que dificulte o acesso de qualquer tipo de entidade que venha irradiar ou venha transitar ali próximo de você, tá bom? Então dá para fechar assim, dá para dificultar, mas o que realmente fecha o nosso corpo é isso aqui, nossa mente. Se a gente trabalha a nossa mente, naturalmente a gente tem uma resistência maior e isso vai ser associado à forma que a gente lidar com as nossas próprias entidades e o cuidado e o respeito que a gente tem com a doutrina da qual a gente serve. Tudo isso faz a gente ter uma proteção necessária para que só se incorpore quando realmente for necessário. Tá bom? Emerson. Boa, vamos lá. Quando um médium, irmão de santo, Ok. está te aconselhando, é possível que ele esteja sendo intuído por um guia seu? Ô Emerson, vamos lá. Não só ser irmão de santo. Pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser um desconhecido. A intuição, ela vai ocorrer sempre que houver a necessidade. Somos todos aparelhos e não seremos mais do que isso, né? Então, naturalmente falando, se eu tenho um problema, vamos dizer que eu estou passando por um problema muito grande, mas o meu maior problema é eu não conseguir expor isso para ninguém. Só que eu estou tendo uma dificuldade muito grande, eu preciso entender o que fazer, só que eu não falo isso para ninguém. E aí eu estou diante de um cenário de uma possível depressão, de uma possível síndrome do pânico,
enfim, de várias e várias situações que permeiam meu psique, fazendo com que eu tenha problemas psiquiátricos. Eu estou na fila do pão, dentro de um mercado, e vou comprar o meu pão porque eu estou com fome. E na fila do pão, uma senhorinha de idade me cutuca e fala: Olha, eu não sei porquê, mas faz um banho disso. Ou reza assim, ou faz 3 cruzes assim quando você puder. Aí você faz, você se sente melhor, se sente liberta daquilo. Acredito que isso é mais do que possível. É mais do que possível, sendo assim muito, muito necessário e que bom que existe. Existe muito dessas coisas, tá? Então, essa intuição não vai acontecer, acontece sim com seus irmãos de santo, mas não só com seus irmãos. Acontece com todos, uma vez que estejam aptos à comunicação espiritual e à intercessão divina, tá bom? Próxima é da Elaine. Vamos lá? Como trabalhar o ego dentro da mediunidade? Poxa, filhota, que pergunta boa, 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 boa. Vamos lá, a mediunidade é sua? Não, não é. A mediunidade é minha? Não, não é. Então a gente não pode se empoderar, se crescer a partir disto, em cima de algo que não é nosso. Mediunidade, basicamente, o que seria? Meio de comunicação. É a forma que os espíritos, a forma que o plano espiritual se comunica com o plano carnal. Né? Você tem a intuitiva, você tem a Receptiva, receptiva, sensitiva. sensitiva, entre, enfim, Enes. inúmeras, N's, né? Psicografia, N's, mediunidades. Então, todo tipo de mediunidade é quando alguém, ou a dimensão espiritual, vai se comunicar com a dimensão carnal, ok? Estando diante disto, não é nosso, porque quando eles quiserem cortar a comunicação, só fica a gente, sem contatos, tá bom? Então, não há uma necessidade, assim, não há sentido a gente ter ego sobre algo que é nosso. Eu vou ter ego em cima de uma roupa que eu lutei para conquistar, para comprar, falar, nossa, eu estou me sentindo bonito com essa roupa. Eu estou me sentindo belo com esse tênis, eu estou me sentindo melhor dentro desse carro, eu estou feliz do lado dessa esposa, do lado desse esposo. Aquilo que pode ser nosso, alcançado por nós, matéria. Ok, nosso ego pode subir, o nome disso é empoderamento, satisfação, contemplação pessoal. Ego sobre a espiritualidade, não. Tá bom? Que a gente deve entender o que é nosso. Nosso é tudo aquilo que é imanente, né? Aquilo que a gente toca, aquilo que pertence ao mundo real. Tá bom? Tudo que é do espiritual não é nosso. Então, só a gente parar para pensar nisso. Elaine. Vamos lá, filhote. É possível perder a mediunidade se não for usada com responsabilidade? Não só é possível, como necessário, tá? Filhota, uma mediunidade, como a gente já vem falando, é uma comunicação, né? Quanto mais prático, quanto mais desenvolvido, mais franca vai ficando essa comunicação. Não usada com responsabilidade, o que que seria irresponsável, né? O que seria um ato irresponsável? Eu usar de conceitos mediúnicos para mim se satisfazer mediante alguma pessoa, seja coagindo ela a fazer algo comigo ou para mim, por exemplo. É algo irresponsável. Na minha opinião, fulano não tem que ficar com ciclano, é a minha opinião. Então, eu vou fazer de conceitos mediúnicos para que passar para eles, olha, fulano, entidade e tal, não quer que isso aconteça. Eu vou estar inventando, eu vou estar fazendo isso. Mas como eu sou médium, a pessoa vai acreditar no que eu estou dizendo, e vai de repente ficar até com medo de não fazer aquilo que eu estou dizendo. São exemplos de não práticas responsáveis, né? E Sim. quando isso acontece, o corte é mais do que necessário, tá? Então pode acontecer sim. Eu já conheci muitos casos de irmãos de fé que realmente acabam deixando a coisa passar do ponto e, se Deus quiser, um dia eles consigam retornar, porque a gente precisa de muita ajuda, tá bom? É complicado esse assunto. É puxado, porque é puxado você trabalhar com o espiritual e você usar daquilo de má fé, né? Pra prejudicar alguém. Você trabalha, acho que trabalhar uma religião, né, oculta, né? Trabalhar o ocultismo. Por que que é uma religião oculta, né? Vamos chamar assim. Porque a gente não vê um espírito, então ele está oculto, né? Ele não está ali. Então, você trabalhar o sobrenatural, você trabalhar uma religião que traz ali uma questão de tradição oral, onde não há um livro de receitas do que fazer, então você tem que realmente confiar na capacidade mediúnica de um sacerdote. Você tem que realmente sentir,
ou entender que está sentindo algo que é real. Então tudo isso é muito. Então é por isso que é necessário a gente estudar, a gente conhecer bem, a gente se aprofundar o quanto a gente puder, para que a gente possa se acercar de conclusões, né? E aí não ser vítima de charlatanismos, entre É outras isso e que eu ia outras falar. situações. Se existisse aí no mundo imaginário o botãozinho que quando algum médium usa da espiritualidade para fazer mal a alguém, para mentir, né? Para Aham. atingir aquela pessoa, aquele botãozinho fosse desligado direto e aquele médium é, deixasse de ter a companhia dos seus protetores, seus guardiões, ele sentisse a falta, ali desligasse a espiritualidade dele em si. Eu acho que muita gente ia parar de ser vítima desse tipo de situação. Mas também não é da nossa É porque conta, né? a gente vai entrar num termo que a gente chama de livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele foi dado por Deus e naturalmente o ser humano, ele vai fazer aquilo que ele entende que tem que fazer, né? Você fazer mau uso de uma coisa significa que você não está apto a usá-la. Simplesmente assim, independente se é espiritual ou não. Ser um bandista é simples. Ser filho de um orixá é simples. Ser médium é simples. Entenda que eu não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é simples. O simples deixa de existir quando a gente quer inventar. Aí o simples vira complicado, porque uma hora a gente não consegue, não tem mais o que inventar, né? De repente, o Oxóssi, na nossa doutrina, estou dando exemplo, o Oxóssi veste verde, aqui na nossa humilde doutrina. Em muitas outras casas, o Oxóssi veste azul. E que bom que veste azul, porque é a coisa mais linda. Naturalmente falando, para nós aqui é verde. Aí, de repente, eu chego aqui no dia e momento, vai um rosa cintilante, cor de Oxóssi. Mas por quê? Sei lá, invento que é uma folha, é porque tem uma folha no meio de uma floresta que tem essa cor. Isso vai se escalando e vai ficar insustentável, né? Por quê? Porque eu quis complicar. Eu quis sair do básico, né? Tudo aquilo que é sagrado, que é passado, a gente não pode alterar. A gente pode até acrescentar de acordo com a nossa coroa, de acordo com a doutrina que a gente segue, mas a gente não pode alterar. Então, é simples fazer. Torna-se complicado quando a gente começa a inventar, né? A gente trabalhar diante das nossas limitações, a coisa vai firme e olha que mesmo assim a gente ainda temos alguns probleminhas nos caminhos, viu? Mesmo tentando fazer aquilo o simples, porque somos limitados. Nós aqui mesmo estamos no início do nosso sacerdócio, então naturalmente a gente vai lidar com situações e fala, peraí, deixa eu revisar, deixa eu voltar lá no início, deixa eu lembrar dos conselhos de papai de santo, de mamãe de santo, deixa eu lembrar de conselhos de irmãos de santo, de padrinhos de santo, vou revisar isso aqui, deixa eu tentar fazer mais simples ou fazer um pouco melhor, de uma forma onde eu não coloque o braço, não coloque minha mão onde o meu braço não alcança. Porque se eu for tentar fazer, eu vou estar inventando. E quando eu invento, aí a coisa se perde. E escutar sempre os mais velhos, né? Os mais Bom, velhos na espiritualidade e na vida também. é sempre bom, né? A gente aprende coisas que a gente trabalha na espiritualidade até com quem não é da religião. Lógico. Basta ter a mente aberta. A dona Vera aí, minha sogra. Vamos? Pode ir pro próximo? Pode. Próxima é uma sessão de perguntas do Cadu. Boa, vamos lá, Cadu. Para que serve capim-limão para chá e banho? Filho, o capim-limão, ele é calmante, né? Ele é um calmante ali muito bom. Também tem um pouquinho de função diurética ali, vai ajudar um pouquinho na questão diurética também, tá bom? Para banho, naturalmente falando, ele é um banho para trazer uma calmaria e também limpeza, tá? Entenda o seguinte, ele é um capim, né? Então ele tem pontas. Não é recomendável da cabeça aos pés, tá bom? Para se trabalhar o capim da cabeça aos pés, dá para ser feito, mas com combinação de outras ervas e precisa manuseá-las de uma forma diferente, né? Aí o pai explica depois no decorrer, mas de uma forma segura e tranquila, capim, limão, banho, pescoço para baixo, limpeza, tá bom? Para remédio, você vai ter um banho, é um chá que vai te acalmar, ele tem alguma função analgésica também, tá bom? Próximo. É bom. Eu não é aconselhável, não aconselho, mas eu tomei na gravidez do Rames. Não O é chá do capim-limão não pode.
Não é aconselhável, tá, gente? Mas eu tomei que acho que era outra coisa que eu tinha, não tinha conhecimento também muito nova, né? Aham. Me ajudou muito com a questão das dores, né, na barriga. Sim. A próxima é: para que serve a folha da batata para chá e banho? Ó, folha da batata, ou a própria batata em si, ele é cicatrizante, né? Ela vai trabalhar muito a questão da gastrite, entre outras questões, úlceras também, etc. A batata em si é muito usada em furúnculo, também ajuda bastante, tá bom? Inchaços, lesões, No caso, o traumas. furúnculo quando ele já está estourado com aquela parte aberta. Isso, Para isso, isso, puxar, isso. não. É, não, ela não é para puxar, ele vai ajudar no efeito analgésico mesmo. Por quê? Porque ele acaba criando um inchaço, né? Além dela tirar um pouco a dor, também vai diminuir o inchaço. Quando você tiver um inchaço no rosto, às vezes uma pancada, um trauma, alguma coisa, uma queda, a batata ela auxilia na questão do inchaço, né? No caso do banho, né? É um banho muito, muito bom para proteção, tá? É um banho do alimento que vem da terra, então é um banho estruturante, um banho que vai trazer uma proteção também. Pode ser tomado sim da cabeça aos pés, em alguns casos, somente do pescoço para baixo. Quais são os casos? Médios que estão em algum tipo de tratamento espiritual. Então, pescoço para baixo para não interferir no tratamento. Pessoas que não são batizadas, evita-se molhar a cabeça com a folha da batata ou com a batata em si, com banho de batata propriamente dito. Tá bom? Próximo. Para que serve a salsa parrilha para chá e banho? Boa. Ó, para banho, proteção. Muito excelente para proteção. Agora, para chá, você já vai trabalhar ela na questões de dores, por exemplo, artrite, artrose. Ela é recomendável em alguns casos de gotas, por exemplo. Tá Para bom? reumatismo também? Sim, sim, vai auxiliar bastante. Para que serve a graviola para chá e banho? Tá. No caso, Graviola. graviola é bom. No caso da graviola, Difícil achar, é, né? no caso da graviola, você tem ali para banho, especificamente falando. Ele é um banho que ele vai trazer aquela limpeza, principalmente contra energias negativas, ok? Mas também é um banho ali que vai te auxiliar, onde vai te trazer, além dessa leveza, uma energização, tá bom? No caso, para remédio, ela vai ser indicada em alguns casos de hipertensão, diabetes, entre outros, tá bom? Interessante a graviola ser indicada para diabetes, né? Sim, Porque ela é meio doce. ela auxilia bastante. Tem outras situações, como também ela tem um pouquinho de um efeito sedativo, né? Entre outras situações também. A próxima é: o que é e para que serve dandá? Vamos lá. A dandá que eu conheço, né? Se for a que eu estou imaginando, seria a dandá pimenta, tá? A dandá, também conhecida como dandá da costa, etc, etc. Ela é uma pimenta, é um tipo de erva, um tipo de pimenta, que ela vai auxiliar muito na questão do descarrego e proteção. Isso no caso de banho, tá? Muito, muito utilizado em firmezas. É que é Muito. uma raiz, né? É diferente Isso. essa Você tem a pimenta. raiz de dandá, você tem a dandá da costa, onde você tem ali a própria, o próprio carocinho, né? A sementezinha dela ali e tal. Não é propriamente uma semente, né? Um grão ali. Então você pode ser utilizar bastante, bastante mesmo para firmezas, principalmente firmezas de comércio, tá? No caso, para remédio, é como toda pimenta vai fazer para o nosso organismo, né? Ele vai estimular o, o funcionamento do nosso metabolismo, e etc, etc, mas com sérios contraindicações. Por exemplo, gastrites, Pressão alta, né? pressão alta, hemorroida, entre outros, né? Tá bom? Então é mais fácil ficar ali só nas firmezas, né? Então, né? A não ser que a entidade mande. Aí a entidade sabe quem sou eu, então a Naturalmente entidade. que sim. Hortelã. É É. que temperatura e para que serve? Hortelã, ela é uma variação da morna para fria, tá? No caso, no que se refere à temperatura. Só contextualizando, tá, gente? As ervas em si, elas sempre têm a temperatura. O que seria a temperatura? A quantidade que ela consome de radiação, seja lunar, solar, da Terra, etc, etc.
Então, quanto mais ela absorve, mais quente ela é. Quanto menos ela absorve, mais fria ela é. Quando ela é meio termo, a gente chama-se de morna, né? Ou niveladora e etc, etc. No caso da hortelã, ela transita entre morna e fria. Por que que ela transita? Porque não existe só um tipo de hortelã. Você tem desde hortelã-pimenta a outros tipos de Hortelã hortelãs. do norte, É, hortelã, um monte de coisa. hortelã, enfim, você vai ter muitos. Tem o hortelã-tomate também, que é um hortelã mais redondinho, etc. E aí é conhecido pelo senso comum por vários e vários nomes diferentes, e são espécies diferentes de hortelã, tipos diferentes de hortelã, tá bom? Então ela transita da morna para fria. No caso de banho, é sempre um banho de leveza, é sempre um banho para te deixar mais leve, para limpar, mas também pode ser utilizado como banho de energização, tá? É um banho que pode ser tomado da cabeça aos pés, ok? No caso do remédio em si, a gente está falando de algo que é mais calmante, né? Também tem efeitos analgésicos, hein? Mas vamos trabalhar ele mais ali dentro da calmaria, ele vai realmente ajudar a gente a ficar um pouquinho mais calmo, dormir melhor muitas das vezes, tá bom? Só lembrando que o banho, né, a forma de preparar um banho. Se você vai pegar uma erva morna ou fria, eu aconselho não deixar ferver a água. Faça com que essa água esquente, sem que ela ferva. Quando ela estiver bem quente, ou antes de ferver, você despeje essa água em cima dessas ervas que já vai estar dentro de uma bacia. E aí você tampa e espera a água esfriar sozinha, chamado banho de fusão. É a forma mais adequada que eu recomendo para esse banho, para trabalhar com banhos de águas mornas e frias, tá bom? Absinto. Boa. Tem outra finalidade além do sentimental? Tem, no caso para banho, né? Acredito eu. Que tomar chá Tem, pro tem sim, sentimento. tem. O absinto, ele também é energizante, é um banho muito, muito energizante, tá bom? É um banho muito energizante, além do sentimental. O absinto, ela também é conhecida em alguns casos como a losna, tá? Esse que eu ia Então, perguntar. ela também é conhecida como a losna. Não são as mesmas ervas, mas tem os mesmos caracteres energéticos. E aí, você tem o sentimental, você tem o energizante, em alguns casos até para auxiliar na proteção e defesa, tá bom? Próximo. Para que serve o banho da carambola? Acho que Olha, você já falou alguma vez, mas. já. A carambola, ela traz um banho de defesa, de proteção, tá? Vamos entender mais ou menos assim, eu estou indo no local, mas eu não posso ser visto porque são pessoas ali que, enfim, né? Ou porque me querem mal, ou porque eu me sinto ameaçado no local. O banho de carambola é muito, muito, muito bem recomendado nesse caso, tá bom? Eu estou falando isso em cima daquilo que já foi passado pelos nossos guias aqui da casa e deu muito bom. Muito, muito bom mesmo, tá bom? Bem, puxando para os banhos, não é nenhuma pergunta aqui do pessoal. Puxando mais para as ervas. Então, para mim, por exemplo, ir num velório ou ir num cemitério fazer alguma coisa, eu tomo um banho antes de ir? Então, aí a gente vai depender do que, né? Você está indo lá contemplar alguém que é muito, muito próximo a você, né? Contemplar que eu falo naturalmente não é parabenizar, né? Mas você vai lá chorar um luto, mas é de alguém muito próximo, então você vai sofrer muito com a situação. Se você for sofrer muito com a situação, eu recomendo sim, tá? Eu recomendo um banhozinho ali para você se manter equilibrado dentro do possível, naturalmente falando. Só quem já perdeu algum parente, etc. Ainda mais quando de uma forma inesperada, sabe o quanto dói a hora da despedida, né? Então eu recomendo sim. Agora, se você vai acompanhar, né, o enterro de uma pessoa próxima, porque você vai dar força para um amigo, você vai dar uma força para um conhecido, então não há entre você e a pessoa que está sendo enterrada, né, o desencarne ali, quem desencarnou, não há um contato entre vocês aí naturalmente falando, não, acho que não teria essa necessidade. Mas sim aquela retórica de você chegar em casa, tirar a roupa, tirar o sapato para entrar em casa, são costumes do senso comum, né, que eu pratico. Você tira o sapato, entra dentro de casa,
Tira-se imediatamente a roupa que você está usando, não lava ela junto com as outras roupas, põe ela para lavar de forma separada das outras Tanto roupas. cemitério quanto hospital, né? É Os- sempre viável fazer assim. Sim, sim, sim. Eu acredito, eu trago essa máxima, mas algo que a gente aprende no senso comum, tá bom? Ouvindo os mais velhos, que eu falei lá atrás. Aliás, foi ouvindo os mais velhos que nasceu a Umbanda e muitas outras religiões de matriz africana. Só um adendo aí. Próxima pergunta é do Iago. As do Cadu acabou. Boa. Ó, deixa eu só colocar uma situação aqui. Como o Cadu ele perguntou sobre bastante sobre ervas, vamos dar uma sintetizada aí no como preparar um banho de ervas, tá? Banho de ervas. Primeiro passo, você vai catar a erva e você vai quinar, você vai esfregar com as mãos, certo? Ok. No caso, se for erva fresca, se for erva seca, você só faz assim, ó. Porque ela Solta já está ela, né? seca, vai soltar ela. Faz com que a energia da tua mão que passa pelo Monte Vênus se ultrapasse para aquelas ervas. Colocou ali. É uma erva quente, ou seja, é Arruda? uma espada de São Jorge, uma arruda, entre outros, né? Você vai jogar água fervente em cima e vai abafar, vai deixar esfriar e vai tomar do pescoço para baixo. Se é uma erva morna ou fria, e quando recomendado que possa ser molhado a cabeça, você vai não deixar ferver essa água, você não vai deixar ferver, você vai esquentar, mas sem deixar ferver. Você joga em cima das ervas, abafa e toma da cabeça aos pés, quando recomendado. Se é uma rosa, um lírio ou algo mais sensível, né? Totalmente frio, digamos assim, aí você vai trabalhar com um banho frio. Aí você não vai esquentar a água, tá? Você vai catar uma bacia com um pouco de água, você vai despetalar a rosa, digamos assim, vai tampar, vai deixar fazer uma fusão ali num certo momento, mexe um pouquinho, e depois você toma o seu banho, tá bom? Então você tem, isso aí é o banho de fusão. Temos alguns banhos de decocção, que é quando você ferve a água bastante ali com a erva dentro, como se fosse um chá, mas usado para banho. Segue basicamente os mesmos princípios com ervas mais densas, tá bom? E temos o chamado banho passado, que é quando você vai tomar um banho de arroz. Você cata o arroz e você vai passando Cru. pelo corpo, o arroz cru. Você vai passando pelo corpo, um banho de sementes, e aí naturalmente. Usa-se muito a geração, né? Pra prosperidade. O banho da semente de geração. Pega um punhado em cada mão e passa. Isso, e vai Passa na passando. cabeça? Isso, passa, passa. Bom, quando vai passar algo na cabeça, é sempre sobre recomendação, tá bom? Sempre sobre recomendação, sobre orientação. Não é recomendação do pai Google, né? Não é recomendação aleatória. É uma recomendação passada por um sacerdote ou por uma entidade, tá bom? Boa, bora. A do Iago. Vamos lá, Iago. Tatuagem no corpo atrapalha em algum processo do pós-morte? Iago, vamos lá. A tatuagem, não só a tatuagem em si, mas tudo que afeta o espírito. Existem alguns estudos aí, existe uma situação que, o que é descrito, digamos assim, né? Que quando tudo que se afeta o sangue também afeta o espírito. Ao desencarnarmos, né, existe todo o processo ali de resgate, digamos assim, e aí o nosso espírito, em algum momento, diante das circunstâncias, necessidades e merecimentos, o nosso espírito será levado para que ele possa ser restaurado, tá? Por que restaurado? Porque dentro da nossa vida terrena causou marcas, seja marcas através do contato com o sangue, sejam marcas através de sentimento, através de vícios, etc, etc. Então vamos entender que a tatuagem ela afeta o sangue. Então isso aí vai precisar ser restaurado. Uma vez que precisa ser restaurado, o tempo de restauração do nosso espírito será maior, os cuidados serão maior, a quantidade de plasma a ser gasto para essa restauração será maior. Então, naturalmente, é contributivo, tá bom? Tendo a partir desse pressuposto, tá bom? Mas não é só tatuagem não, tá? Implantes, ah, Piercings. oi? Piercings, alguns. Alguns tipos de implante, alguns tipos de piercings que são implantados, tudo que afeta o sangue diretamente. Cirurgias. Cirurgias, né, que são aquelas que você quer fazer de uma forma, às vezes por questões apenas por estética e não por necessidade, tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho o braço operado, eu tive que operar o braço aos 15, 16 anos de idade, numa queda que eu tive jogando bola, eu quebrei os dois ossos do antebraço. Tenho duas platinas parafuso até hoje. No entanto,
Isso aqui vai ter que ser restaurado, tá bom? Sendo que por querer ou sem querer, vai ter que ser. Vai ter que ser. Então eu posso querer fazer uma tatuagem e estar ciente dessa situação, tá bom? E isso dentro do nosso entender aqui, ok? Próximo. A Cris, Bojaguaçu. Cris Bojaguaçu, vamos lá. Qual das duas? A tia Cris ou a Cris Bojaguaçu? A menor. Tá bom, vamos lá. A Cristiane. As duas é Cristiane. A Tá. menor de idade. Adolescente, vamos Isso, lá. adolescente. Pai, você pode me dizer os instrumentos de trabalho dos orixás, caboclos dos orixás, e o porquê eles usam? Os instrumentos de trabalho dos caboclos. Tá. Aqui na casa a gente chama o médium, quando ele ainda não está feito no santo, a gente chama de Bojaguaçu. E como é gostoso você ter Bojaguaçu em casa, Acho que é a linguagem porque tupi, né, que fala. como é bom você ter Bojaguaçu na casa, né? Um médium iniciante que ainda não está iniciado, principalmente, ainda mais no caso da Cris, que é o primeiro terreiro que é lá dentro, então é tudo muito novo, e aí vem essas perguntas fabulosas. Eu digo fabuloso no sentido, né, de fábulas mesmo, porque é quase um conto. Você imaginar que ainda assim existe essa pureza dentro de alguém querendo saber algo assim. É, porque você vê as pessoas querendo saber feitiços, trabalhos, como eu faço para ganhar, ficar mais né, dinheiro, saúde. Como é que eu faço para mim conseguir alguém? Como é que eu faço? Tem algum banho que eu tomo hoje e incorporo amanhã? Agora, eu saber sobre aquilo que o caboclo usa para eu aprender melhor a lidar com essa energia, ou acompanhar também os caboclos. Filhota, então vamos lá. Primeiramente, parabéns pela pergunta. Segundo, o pai não vai listar aqui, vai listar o instrumento de todos os orixás, né? Eu vou dar exemplos para você. Por exemplo, nós temos aí como instrumento o Pachorô. O Pachorô é do orixá. Oxalá. Nós temos o Ele acha que ia Ibe... me pegar. nós temos o Ibiri do orixá. Né, né? Isso. Nós temos a cabaça do orixá. O sonho. Nós temos o arco e a flecha do orixá. Oxóssi. E assim sucessivamente. Você entende, filha? Instrumento é aquilo que vai ser usado para algo, né? Por que que eles utilizam isso, né? Eles utilizam para trabalhar as suas energias diante de tudo aquilo que a gente necessita e diante daquilo que eles são eficazes em fazer. Então imagina-se assim, que eu sou um estudante, né? Eu particularmente eu faço, para quem não sabe, eu faço faculdade de teologia. Eu estou estudando teologia atualmente. Meu instrumento de estudo é uma caneta, porque eu escrevo muito. Ao óculos, porque eu não tenho grau nenhum nas vistas, mas eu uso muito óculos porque eu leio bastante. Então aqui eu tenho dois instrumentos. São dois objetos usuais, porque fazem parte daquilo que eu me submeto a fazer, naquilo que eu preciso estar fazendo para executar minha missão. Então o instrumento de uma entidade serve para ele fazer aquilo que é determinado para ele fazer. Vamos supor um arco e a flecha seria para caçar, e assim sucessivamente. Tá bom, meu filho? Parabéns pela pergunta. Pergunta da Amanda agora. Vamos lá, Amanda. Qual a função do passo de corimba dos guias? Vamos lá. Passo de Corimba, mais conhecido como dança, né? Mas não é tão simples assim, né? Amanda, você, dentro da nossa casa aqui, na nossa doutrina, essa foi uma explicação que foi passada até não muito, num tempo não muito distante, tá? Foi, acho que ainda esse ano, acho que numa gira de Exu, acho que foi o próprio seu Trancalô que deve ter passado alguma coisa assim. Vamos lá. O passo de Corimba, ele é a movimentação energética da entidade em terra. Então não é só uma dança. Quando ele faz um passo de Corimba, a depender do que ele está exclamando, dentro daquele passe, ele está energizando. E quanto mais rápido, mais quente. Dependendo se volta para um lado, se volta para o outro, se faz assim, se faz assado, ele vai ligando pontos e ações para que ele consiga atingir aquilo que ele necessita através da dança, através do passo de Corimba, tá? No caso de um baiano, quando ele vai esquentar bastante, ele vai descarregar aquelas demandas e assim sucessivamente. Caboclos de Ançã, por exemplo, que são os que mais giram através dos ventos, etc., para que haja aquela limpeza, haja todo aquele descarrego necessário, e assim sucessivamente. Você tem a questão dos caboclos de Oxumaré e por aí vai. Então, o passo de Corimba também é algo energético, né? Uma função energética, não só uma dança,
tá bom? Bom, gente, chega. Desculpa, é que não resisti, perdão. Chegamos ao fim de mais uma gravação, né? Primeiramente agradecendo ao nosso Pai Maior, ao nosso bom Deus, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Oxalá e assim a toda a espiritualidade, a coroa dessa casa e aos nossos irmãos que tanto nos auxiliam, né? Nossos irmãos encarnados. Ah, agradecendo a presença da Andressa, sacerdote da casa, e também da Elaine, que está sempre aí no controle das gravações e na manutenção de tudo. Gente, chegamos ao fim de mais uma gravação. Que perguntas boas que tivemos hoje. Gostei bastante. Peço desculpas se alguma resposta não teve a profundidade necessária, mas prometo que a gente continua se esforçando para chegar lá. Lembrando, estamos apenas no início do nosso sacerdócio, a casa está indo para 4 anos só de existência, então está começando tudo agora. Naturalmente falando, conforme o tempo vai passando, a gente vai trazendo mais profundidade, vai trazendo um pouco mais de conhecimento, tá bom? No entanto, a gente procura trabalhar em cima das nossas limitações. Às vezes eu vou responder sobre uma erva, ou sobre a questão do batismo, ou sobre a questão de algum rito, alguma situação, um rito de passagem, um rito de fundamento. Eu dou explicações mais pontuais, sem tanta profundidade. Então, obviamente que há muito mais a ser explicado sobre cada situação, onde, por uma questão de exposição, a gente não pode abrir o sagrado, literalmente falando. Então, a gente acaba minimizando um pouco as respostas de uma forma que todos possam saber, sem que haja um efeito danoso em cima desse conhecimento, tá bom? Somos responsáveis por aquilo que conhecemos e o conhecimento ele pesa, né? Principalmente quando ele não é usado de forma coesa, quando ele não é usado de uma forma coerente. Gente, obrigada por vocês estarem acompanhando a gente. É muito difícil para nós estar fazendo isso aqui por questões de tempo, disponibilidade. A Andressa mesmo está se controlando aqui, que ela está com uma gripe e é uma crise de tosse. Hoje nós já paramos essa gravação 45 mil vezes para chegar até esse momento, tá? Talvez 2 horas de filmagem. Mas eu não consigo trabalhar com exposição, é muito difícil para mim estar aqui se expondo, naturalmente falando. A Elaine, diante do seu trabalho, enfim, todos que participam direto e indiretamente. E a gente faz isso com muito bom coração. Primeiro, para os filhos da casa terem o conteúdo gravado para que possam estudar, ouvir e reouvir quantas vezes necessário. E para todos vocês que estarão assistindo, que mesmo que não façam parte de uma religião, mas de repente seja alguém que esteja dentro de um quarto sem conseguir sair, ou esteja diante de um cenário onde pessoas sem o comprometimento com a ética ou com a moral estejam dizendo para vocês fazerem assim ou fazerem assado, coagindo vocês de uma forma para trazer problemas. Então, naturalmente falando, a gente tenta trazer luz a algumas respostas para que vocês tenham ali um melhor aproveitamento, uma melhor luz sobre questões dentro da nossa espiritualidade, tá? As minhas recomendações do vídeo de hoje, referente a ervas, quando se trata de remédios. Gente, a erva, ela auxilia a medicina, ela não substitui, jamais vai substituir, tá bom? Então, se você está doente, se você não tem um diagnóstico sobre aquilo que está causando aquela dor, procure um médico. Após você já ter sido diagnosticada, e naturalmente falando, as ervas vão compor esse possível tratamento. Nós temos o Autor da Própria Saúde, é um canal no YouTube que é muito, muito, muito excelente. Na minha opinião, 100% confiável, em cima de todas as suas explicações, tá bom? Diante dos banhos de ervas, jamais leve um banho ao ouri quando não indicado por alguém que esteja ali habilitado a indicar. Quem são os habilitados? Aqueles médiuns que já têm ali uma prática dentro da religião, sacerdotes e, naturalmente falando, as entidades que a gente que tanto vem terra para nos auxiliar com a sua generosidade, tá bom? No mais, desejo a todos que fiquem bem, Paxalá nos abençoe. Boa noite, gente.